Vamos lá então, lembrando já de início que a nossa live sempre é curta, produtiva, ok? Para a gente não tomar muito seu tempo e para você poder aproveitar isso aqui da melhor forma possível, ok? Hoje acredito que a gente vai chegar no máximo em 10 minutos porque eu quero ser pontual, beleza? Então pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre vitimismo. Vitimismo é uma das coisas que eu atendo muito aqui no consultório, porém as pessoas não me procuram para falar que elas são vítimas, elas na verdade nem sabem disso. Então quando a gente trata de um tema de vitimismo, a gente precisa ter um grande cuidado porque isso pode ferir algumas pessoas. O que acontece por trás de um vitimismo? A pessoa se sente muitas vezes prejudicada, a pessoa muitas vezes ela começa a se sentir pequena, ela começa a achar que todo mundo está contra ela, né? E essa pessoa tem uma dificuldade muito grande em absorver os problemas, vamos dizer dessa forma, e entender o processo. Então, aqui no consultório, eu trabalho de várias formas, né? Eu tenho várias técnicas e a gente tem várias formas de fazer a leitura disso. Porém, isso pode vir, porque a pessoa pode se tornar vítima porque ela passou por um processo, ok? Ou essa pessoa pode também viver nesse vitimismo por conta de um processo transgeracional. O que é um processo transgeracional? O processo transgeracional é o que a gente traz da nossa família, ok? Na área da saúde se usa muito a linguagem genética. Então, o que é genética? Eu tenho os olhos castanhos igual da minha mãe, ok? Eu tenho os cabelos castanhos como minha mãe. Eu tenho enxaqueca porque minha mãe tinha. Eu tenho medo de tal coisa porque isso automaticamente já aconteceu na minha família, tá? Então, o transgeracional é o que você recebe do seu clã, tá? Não quer dizer que a gente receba só coisas boas ou somente coisas ruins. É um pacote cheio que a gente recebe, beleza? Então, dentro desse processo, quando a gente fala de vitimismo, mais uma vez, eu trabalho isso de uma forma muito sutil. O que eu costumo mostrar para as pessoas? Eu tento mostrar para elas, através do conhecimento, que essas pessoas precisam automaticamente olhar a história dos dois lados. Porque o vitimismo, ele de certa forma, ele não está a nível consciente dessa pessoa. Porque quem entende que está fazendo vitimismo, ela já sente essa dor e ela já tem um pouco de conhecimento. Então, dentro do processo, uma das linhas que eu gosto muito de olhar para esse vitimismo é através da sistêmica, né, das constelações familiares. Por quê? Porque é uma das técnicas que permite você sair e observar dos dois lados, inclusive observando do lugar da outra pessoa que talvez você esteja contra ou que você esteja se vitimizando. E se colocar no lugar da vítima também é muito importante. Então aqui a gente precisa trabalhar a conscientização. Eu costumo dizer que numa primeira sessão é muito difícil, é muito complicado você conseguir fazer uma pessoa olhar para esse vitimismo. Quando você vai trabalhar com uma pessoa dessa, normalmente essa pessoa ela está já numa posição de defesa. Ela já está se sentindo vítima em outra circunstância, ou seja, ela se vitimiza no restaurante porque o garçom tratou ela de uma forma desqualificada, que ela não queria, não recebeu o atendimento que ela queria. Aí ela vai no supermercado, ela encrenca também porque ali a pessoa destratou ela, porque o fulano foi melhor atendido do que eu. E o vitimista, ele se vitimiza em todos os lugares, ok? Então, dentro do processo é muito importante você entender que o cérebro dessa pessoa criou um sistema de defesa. E quando você lida com essa pessoa, você vai precisar ter habilidade para isso, tá legal? Agora, se é você essa pessoa e tá te incomodando esse assunto, isso tá batendo aqui dentro, procura um profissional adequado, tá legal? Não é uma receita de bolo tão simples que eu falo para você, ó, faz isso, isso e isso, que vai resolver seu problema. Eu vejo vários players aí de mercado falando, não, faz isso, faz aquilo, se você imaginar isso. Gente, não é tão simples assim, ok? Você precisa entender o funcionamento do seu cérebro, entender que o nosso cérebro não foi desenvolvido em cima de gasto energético. Então, ele cria muitas vezes um sistema de proteção, e o vitimismo é um sistema de proteção de algo, então, do que essa pessoa passou ou de que um ancestral passou e está
passando através da história genética para essa pessoa, ok? Então, quando a gente olha para essa pessoa nessa zona de conforto, é muito importante para a gente entender esse gasto energético e procurar entender de onde vem a descompensação. Vamos dar um exemplo sobre isso? Imagina que nós temos uma relação, tá, de igual para igual. E aí, de repente, por algum motivo que aconteceu alguma coisa entre nós, na nossa relação, você se sentiu inferiorizado. Ao invés de você vir aqui e conversar comigo e apresentar os seus motivos, você começa a me atacar. Ou seja, você se diminui e automaticamente você se infantiliza. Você vai se infantilizando e achando que o mundo está contra você. Um adulto faz o quê? Senta aqui e conversa, vamos resolver, vamos entender, vamos trocar o lugar para a gente entender como é o seu ponto e como é o meu ponto. Voltamos, vamos de um outro ângulo analisar o que aconteceu. Então, dentro do processo, quando eu falei para vocês que a sistêmica olha para isso com muito mais propriedade, que é o que eu gosto, o que está acontecendo aqui? Existe uma descompensação das leis sistêmicas, ou seja, o equilíbrio foi alterado. Então, essa pessoa aqui, muitas vezes, ela se sente menor que essa. E para ela, como ela não está conseguindo fazer isso, o que ela começa a fazer? Atacar essa pessoa com palavras e de várias formas, ok? Agressões físicas, agressões verbais, acusações e um monte de coisa para quê? Para diminuir essa pessoa. Ou seja, se eu não consigo chegar aqui, eu vou me vitimizar, vou criar uma história para chegar aqui. Então, se você é que está se vitimizando, presta atenção nas histórias que você conta, você está mentindo para você mesmo, ok? É importante pôr o dedo na ferida, sim, mas, mais uma vez, procure um profissional adequado para isso, ok? Outra teoria que a gente tem é lealdade. Lembra que eu te falei a respeito dos ancestrais? Então, para você continuar numa lealdade ao seu familiar, você não vai se colocar nessa forma. É melhor você permanecer aqui. Então, dentro desse processo, eu continuo me vitimizando, assim como os meus ancestrais. E o meu cérebro não vai gastar energia, então automaticamente eu posso ser leal a vocês e tá tudo bem. E isso eu recebo e o meu cérebro entende que tá tudo bem. E outra coisa é você estar fora do seu lugar. Você não tem força para vencer, você não tem força para trabalhar, você não tem força para se relacionar, você não tem força para ganhar dinheiro, você não tem força para cuidar do seu filho, você não tem força para nada. Por quê? Porque você vive na vitimização. Mas por quê? Você não sabe qual o seu lugar, para onde você tem que olhar. Então, o sair do lugar... E aí, Cláudio, o que você quer dizer com sair do lugar, gente? É aqui que eu falei para vocês, aqui nós estamos falando um pouco de sistêmica, tá? Então, o sair do lugar é deixar de ser filho e querer ser pai do seu pai, querer ser mãe da sua mãe, querer ser pai da sua mãe, tá? Sendo que você não é. Quando você é filho, você tem que ficar no seu lugar. E não é baixar a cabeça no sentido de aceitar tudo, mas é baixando a cabeça entendendo que quem vem antes de você tem uma visão diferente da vida de você. Então, o que acontece? Aqui nós podemos falar de gerações, nós podemos falar de hormônios, nós podemos falar de várias coisas que mostram por que uma pessoa que vem antes tem uma visão mais ampla da vida do que você. Você pode ter talento, um conhecimento maior do que o outro, mas é importante permanecer no seu lugar para você manter o quê? A sua força, ok? Então, dentro do seu lugar, você vai manter o quê? O equilíbrio e a lealdade, porque você está estabelecendo tudo isso. E uma das formas que você tem, para a gente poder começar a resumir um pouco aqui como que a gente pode ajudar uma pessoa vitimista, ou seja, além de mandar ela para um terapeuta adequado, também é o quê? Fazer essa pessoa olhar um pouco mais com respeito para o pai e para a mãe, para poder saber qual é o lugar dessa pessoa e gerar uma energia masculina e feminina, aquela que gera e aquela que empurra, ok? Você para a vida. Então, por isso que eu falei sobre o lugar. Se você já não sabe o seu lugar, você já é vítima. Se você está sendo leal, se você não está tendo pertencimento a essas pessoas, automaticamente você vai ser um vitimista. E se tiver em desequilíbrio e você não souber lidar com isso, você está precisando também de conhecimento para entender como que esse processo vai funcionar. Então, mais uma vez, eu trabalho aquela frase: conhecimento muitas vezes é melhor do que intervenção, ok? Não adianta só
a gente dar um remédio para a pessoa, tratar essa pessoa, se a gente não der base para essa pessoa, para treinar esse cérebro, e esse cérebro sim conseguir praticar e automaticamente sair desse lugar de vitimização e automaticamente ser protagonista da vida, beleza? Não vou tomar mais o tempo de vocês, falei para vocês logo no começo que eu ia encurtar a live, que eu quero que você aproveite isso, tá legal? Então, gostou? Curte? Fez sentido para você? Conhece alguém que precisa escutar essas palavras? Encaminha essa live para essa pessoa, beleza? Valeu, pessoal! Lembrando que